Mas eu não te prometi nada. Eu não prometo, você não espera, e se você ficar até o fim do episódio é por sua conta e risco. Oi galerinha, tudo bem com vocês? E aí, vocês estão na vibes da Olimpíadas? Estão acompanhando? Eu tô super na torcida aqui. Na verdade eu tô bem triste, porque eu tô achando que o Brasil tá bem capenga, né? Mas pelo menos o surf é algo que nos dá esperança. Até o momento que eu estou gravando esse episódio, o Brasil está confirmado na semifinal. Então vamos torcer bastante. E outra coisa que eu gosto muito também, ninguém perguntou, né? Mas outra coisa que eu gosto muito de assistir é ginástica. Assim, desde criança eu amo assistir ginástica, gente. Vocês têm noção como aquelas meninas são baixinhas? A maior tem 1,49 m. Eu acho que 1,49 m já é nanismo, né? Porque eu acho que o anão pode ter até 1,50 m. Quer dizer, o anão tem que ter menos de 1,50 m para ele ser anão. Eu não sei porque eu comecei esse episódio fazendo bullying já com as pessoas. Eu fiquei dando risada de mim, né? Porque eu tava assistindo as Olimpíadas e aí falava, nossa, não! É tipo, vai mais rápido, faz não sei o quê, se equilibra. Falei, cara, eu tô com o bucho cheio, sentado no sofá da casa da minha mãe, assistindo as Olimpíadas, enquanto a pessoa tá lá defendendo o país dela, tentando trazer uma medalha pra gente. E a gente fala como se fosse fácil, né? Ai, eu não me orgulho desse meu comportamento, mas eu sei que você também deve ficar falando isso. Ah, se fosse eu, fazia esse gol. Essa é clássica, né? Ai, gente, vamos para o que interessa. Eu quero fazer uma adivinhação aqui sobre o episódio de hoje. Quando alguém te pergunta como foi a sua semana, a sua resposta sempre é corrida? Nossa, corrida, hein? Essa semana foi corrida, foi pauleira. E você sempre tá cansado? Toda vez que a gente pergunta, fala, nossa, que canseira. Nossa, terça-feira ainda e eu já tô cansado. Acho que o cansaço é intrínseco, principalmente na geração millennials, minha geração aí, os nascidos até 1995. Por quê? Nós nos dedicamos ao trabalho com uma garra que eu nem sei explicar, assim, que talvez eu acho que passe o necessário, né? Que daí vem o termo workaholic. E não basta sermos workaholic, nós somos frustrados. Porque nossos pais, dizendo por mim e pelo que eu vejo dos meus amigos, nos ensinaram que é através do trabalho que nós vamos construir a nossa segurança financeira, a nossa dignidade, ter a nossa casa e termos tudo que eles conquistaram através do trabalho. E o trabalho era trabalhando na mesma empresa por muitos anos, e isso que era algo super valorizado. Porque eu aposto que na sua família tem um tio, nossa, aquele tio trabalhando na metalúrgica 30 anos, se aposentou naquela metalúrgica, e isso será algo que é um orgulho para a família. Só, meus amigos, que as coisas mudaram, né? E os nossos pais, que com muito trabalho conseguiam comprar um terreno trocando por 10 galinhas e um bezerro, agora a gente precisa trabalhar e muito para conseguir juntar 80 mil reais e comprar um mob. Enquanto isso, nós temos acesso à internet e ela mesma está dando a oportunidade para jovens youtubers, tiktokers e afins que estão andando de Lamborghini fazendo conteúdo na internet. Isso não é muito frustrante? Porque eu sei que você aguenta coisa pra caraca no seu dia a dia, no seu trabalho, pra mal conseguir comprar um mob. Isso é frustrante, eu sei, porque eu também sou frustrada com isso. E todo esse ensinamento que a gente tem que dar o sangue pelo nosso trabalho e temos que ser hiperprodutivos, carrega muita ansiedade, depressão e, consequentemente, o burnout. Não é à toa que nós somos a geração do burnout. E eu pensei nesse episódio quando eu troquei de emprego recentemente, né? Nem é tão recentemente, que eu acho que faz 6 meses que eu tô falando isso, mas faz exatamente 6 meses que eu troquei de emprego. E eu percebi que eu tava fazendo as entregas um pouco mais rápido do que meu chefe esperava que eu fizesse. Então, por exemplo, se ele fala, olha, essa semana eu quero que você faça um relatório disso, 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 monta uma campanha não sei o quê. Aí, ele tem outras demandas, né? No meu caso, ele é um chefe de marketing e de vendas. E muito antes do que ele esperava, eu retornava já com as minhas demandas feitas. Isso não estava encaixado na agenda dele, porque provavelmente ele só estava pensando em falar comigo de novo daqui, por exemplo, 24 horas. E eu já voltava com o negócio pronto e mais um monte de perguntas e querendo saber o que eu ia ter que fazer depois e, sabe, pensando no futuro. Falei, cara, eu acho que isso está sendo sufocante, porque eu tô tentando ter uma produtividade que talvez não precisa ser com essa carga, sabe? Acho que as coisas elas podem tomar mais tempo, eu posso fazer as coisas não é devagar no sentido ruim da palavra, no devagar, mas assim, com mais calma, sabe? Com mais atenção. E eu percebi que eu tava atropelando tudo
entregando alguma coisa que talvez pudesse ter mais qualidade se eu fizesse com um pouco mais ali de atenção e calma, e deixar um fluxo de trabalho mais fluido, sabe? Porque eu acho que até mesmo quando é um funcionário que está sendo hiperprodutivo, ele deve ser um funcionário que enche o saco, porque fica perguntando as coisas toda hora, e toda hora entrega, e quer saber o que faz no próximo passo, e fica ansioso, e sabe? Eu sou essa pessoa e eu estou tentando melhorar, e eu vim aqui trazer essa mensagem para vocês também. E aproveitando que nós estamos falando do ambiente de trabalho, eu já trabalhei com algumas pessoas que tinham muito orgulho de falar que esse final de semana eu tive que conectar, trabalhei sábado e domingo. Ou quando você abre o computador na segunda-feira e tem e-mail da pessoa te mandando coisas que poderia esperar até a segunda-feira, domingo, 8 horas da noite. Gente, qual é a vida que essa pessoa tem? Primeira coisa, né? Ela não deve ter nada mais interessante para fazer. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, eu teria vergonha de falar que eu precisei trabalhar sábado e domingo, porque significa que a minha produtividade na hora estabelecida minha de trabalho não é boa, porque se eu não estou dando conta de fazer o que me foi proposto, né, das 8 às 5, por exemplo, significa que eu tenho que mudar o meu método de trabalho, ou não sei, mas tem alguma coisa errada, né? Então isso com certeza deveria ser um motivo de termos vergonha, porque isso é uma pessoa improdutiva. Só que as pessoas confundem o sentido da palavra improdutividade com o tempo que você está lá online com a cara no computador. Não, produtividade é você fazer mais em menos tempo, né? Eu vi também recentemente, acho que vocês também viram, uma entrevista com um dos criadores, sócios, não sei, de uma empresa que chama G4 Educação, que também é bem famosa na internet, que os funcionários dele têm que trabalhar de 70 a 80 horas semanais e o home office é de sábado e domingo para a pessoa trabalhar em casa, porque ela tem que trabalhar presencial os outros dias na empresa dela. Gente, que absurdo! E assim, tem muita gente que vai na onda, sabe? Desses. No caso, ele não é coach, mas isso daí é, assim, sabe, uma fala clássica de coach, que vai destravar o seu potencial e mudar o seu mindset, porque com horas de trabalho que você vai conseguir alcançar o que você almeja. Ai, meu Deus, me dá até desespero de pensar uma coisa dessa. E tem aquela frase classiquíssima do meio de trabalho, que é foguete não tem ré. Meu filho, além de você não ser um foguete, foguete pode até não ter ré, mas ele sabe fazer o retorno lá no espaço e volta e pousa na Terra de novo. Então você para de graça que você não é um foguete, descansa. Tem uma frase que eu ouvi muito também já no meu dia a dia de trabalho, que era quando você vai embora na hora, a pessoa fala: Nossa, tá indo embora agora? Tá desanimado? Eu sei que é uma brincadeira, mas que ódio que me dá. Fala: Não, tô indo embora porque é meu horário mesmo, já fiz tudo o que eu tinha pra fazer hoje, porque eu sou uma pessoa produtiva. E tem um sentimento que acompanha isso, que é uma sensação de culpa quando você tá de folga. Eu, por exemplo, trabalho com banco de horas, então quando eu atingo um certo limite de banco de hora, eu preciso regular isso, então eu tiro algum dia. E aí a sensação de eu estar em casa ou estar na praia e sabendo que a empresa está funcionando, que as pessoas estão lá, me dava um sentimento de culpa, como se eu não fosse merecedora de estar desfrutando ali de algum momento e que eu deveria estar no trabalho, né? E como se eu estivesse assim tirando alguma vantagem, enquanto na verdade eu só estou não trabalhando algumas horas que eu já trabalhei mais e não recebi porque são banco de hora. E no passado eu sentia muita culpa desse momento. Não só culpa, como eu também sentia, assim, vergonha ou um sentimento muito ruim em ter que chegar numa conversa e falar: olha, vou tirar um dia de banco de hora, como se eu não fosse merecedora disso. Mas eu estou melhorando. E eu acho que um outro sentimento também que nos acompanha, né, nesse ambiente de trabalho é acharmos que nós não podemos errar, né? E ficar nos martirizando quando nós erramos. Porque sim, né, gente? Todo mundo erra. A gente tenta não errar, mas é impossível não, porque somos todos humanos e não foguetes. Tem uma coisa que eu tô acompanhando bastante também na internet, que isso me parece muito uma tendência. Primeiro que eu cheguei na conclusão que eu acho que 90% dos episódios que já tem gravado aqui no podcast, a fonte de todo o mal sempre me parece ser a internet e as comparações. Eu tô vendo muitos jovens que leem 30 livros por mês. Não, mentira, 30 livros por mês não dá, mas assim, nossa, é mês 5 e ele já leu 20 livros. E aí acorda 5 horas da manhã e na semana já foi na academia, de 6 dias ele já foi na academia 8 vezes e já fez 10 esportes e correu 37 mil quilômetros. E aí o tempo que a pessoa deveria estar descansando, ela está assistindo um super documentário que vai mudar a sua mente, que você deveria assistir isso também.
Nossa, eu tô cansada só de ver essas pessoas. A gente precisa mesmo produzir o tempo inteiro e aprender o tempo inteiro. Eu tô numa fase, assim, eu tô trabalhando pra isso, né? Mas eu tô numa fase que eu não quero mais assistir coisas que vão me deixar inteligente. Tem hora que eu quero assistir coisas que eu só vou rir de uma piada idiota, sabe? E não gastar nenhum neurônio sem pensar em nada. Eu tô muito nessa vibe agora, gente. Assim, assiste tal coisa, você vai ficar mais inteligente. Não quero. Eu estou bem aqui na minha santa ignorância nesse exato momento. Significa que eu nunca mais evoluí? Não é isso, mas é que nesse momento eu não quero ser hiper produtiva. Quero curtir um pouco, sabe? A minha vida. Sabe a caixinha do nada que o homem tem? Que o homem chega em casa e acessa uma caixinha do nada? Eu acho que nós mulheres que estamos assistindo isso, né? Devemos buscar mais essa caixinha do nada e deixar os homens em paz também na caixinha do nada deles. E tem uma coisa que eu penso muito, que eu quero ser mãe, né? Daqui a alguns poucos anos. E aí eu falei, cara, quando que eu vou conseguir assistir uma série idiota em paz quando eu tiver um filho? Não vou conseguir. Quando que eu vou conseguir comer um cup noodles em frente à TV com uma roupa assim, bem mendigo lifestyle e não ligar pra nada num sábado? Não vou conseguir. Então eu estou aproveitando o meu tempo. Eu acho que é isso que tá acontecendo comigo, sabe? Eu tô vivendo essa onda da calmaria antes de vir esse caos, que deve ser ter um filho, né? Vocês que já têm filhos, por favor, me escrevam se eu estou certa em fazer essas minhas férias mentais que eu estou promovendo aqui, eu comigo mesma. E eu tive uma reflexão muito legal pensando nesse tema, que não importa quanto que a gente force, sabe, alguma coisa, não importa assim se eu ler 20 livros, eu vou fazer o que com tanto conhecimento, a não ser ficar fritando na minha cabeça se eu não conseguir absorver isso, né? As coisas elas têm que ser absorvidas, acho que faz sentido também na nossa vida. Eu li um livro no começo desse ano que ele era tão denso, eu gosto bastante de livro de espiritualidade, essas coisas, né? Eu não conseguia, assim, devorar ele. Eu simplesmente queria uns trechos, eu parava, ficava uns dias refletindo sobre isso, via se eu tinha entendido, voltava, às vezes relia. E aí eu ia aos poucos consumindo esse conteúdo da maneira que isso fazia sentido para mim. Mas a minha reflexão é, né, que tudo leva tempo. E eu acho que tem coisas que não adianta a gente tentar acelerar, porque não vai adiantar e pode tomar um rumo muito ruim para nossa vida, né? Porque imagina que a gente estivesse plantando uma semente. Se você ler 37 livros sobre agronomia, se você comprar a melhor terra, os melhor fertilizante, pagar um curso online da pessoa que já planta 37 mil anos, do coach da plantação, você pode até ter um resultado melhor na sua plantação, mas isso não vai fazer que a sua planta surja do nada. Não tem como pular o processo dela brotar, dela crescer, entende? As coisas levam tempo. E teve uma fase da minha vida que eu ouvi uma frase da Bíblia. Esse podcast, ele é muito legal porque a gente começa com insultos e bullying e a gente acaba com uma frase da Bíblia. Mas espera aí que eu preciso ver aqui nas minhas anotações porque eu não lembro ela. É um versículo de Eclesiastes 3. Tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar. E aí, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear, que nossa palavra é essa, mas está escrito aqui. Enfim, vocês entenderam, né? Para finalizar, aqui eu deixo uma pergunta. Será se aquela pessoa do seu Instagram que posta, que acorda 5 horas da manhã para treinar, depois ela medita e depois ela lê o devocional, daí ela vai para o trabalho, daí ela sai do trabalho só 8 horas da noite e depois ela faz mais, sei lá, as 37 mil coisas do dia dela. Será que ela faria tudo isso se ela não pudesse postar ou contar para ninguém? Aí fica a reflexão. Até semana que vem, gente. Tchau!